Pra quem tava com saudade de Stranger Things, eu tenho uma novidade pra vocês, então bora lá! Oi gente do canal Luca Luquete, seus amigos, deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para não perder nenhum vídeo. E hoje a gente vai falar aqui da HQ de Stranger Things. A novidade é uma HQ nova que a gente nunca mostrou aqui no canal. E pra quem sabe, já viu os vídeos antigos e alguns vídeos mais recentes, eu gosto muito de Stranger Things e eu trouxe essa HQ aqui de Stranger Things, que se chama O Outro Lado. Ela lançou recentemente em português, porque ela só tinha em inglês, mas ela lançou recentemente. Pra quem quiser comprar essa HQ, ela vende lá na Amazon, o preço é super bom, então vai lá conferir. E é lá onde você pode achar. Então, vamos lá. A HQ Stranger Things Outro Lado é uma HQ que mostra como o Will sobreviveu ao mundo invertido lá na primeira temporada, o que ele fez pra escapar de Demogorgon, e não no ponto de vista do mundo real, né, que foi na visão do Dustin, o Mike, o Lucas e a 11. Não, agora essa HQ é só do Will, só fala dele. Então, pra quem queria descobrir mais sobre o que aconteceu lá na primeira temporada com o Will, que você pode descobrir bastante coisa. Então, vamos lá. Essa HQ do Stranger Things, ela se inicia lá quando o Will chega na casa dele, né? E o Demogorgon tá atrás dele, que é essa parte aqui, ó. Quando o Demogorgon tá indo atrás dele. E aí ele entra naquela casinha de ferramentas. E pra quem queria saber, tipo, se o Will foi atacado, se o Demogorgon puxou ele por algum buraco, por algum portal que ele fez. Não, o Will só piscou o olho e ele foi parar lá no mundo invertido. Simplesmente aconteceu isso. Mas quando ele foi parar lá no mundo invertido, o Demogorgon, aí ele atacou o Will, mas o Will, ele conseguiu dar um tiro no Demogorgon. Aí o Demogorgon desapareceu, ele sumiu do nada. Aí o Will demorou um pouco pra descobrir que ele não tava na casa dele de verdade, né? Aí ele começou a andar pela casa dele pra ver se encontrava alguma coisa, não sabia onde tava, e ele acaba cochilando no mundo invertido, né? Não é uma coisa muito normal. E aí ele tem umas lembranças dos amigos dele, e ele tipo pensa, vou explorar pra ver se eu consigo achar alguém pra me ajudar, alguma coisa. E aí ele sai da casa dele e vai andar um pouco e ele vai pra floresta, né? E aí lá, quando ele tá andando pela floresta, ele começa a ouvir uns barulhos. E ele encontra a 11. Ele encontra a 11 na floresta. E aí ele pensa... porque no D&D, tipo, tem uma pessoa que te ajuda a guiar, voltar pra casa. Então o Will pensa, essa pessoa talvez me ajude a voltar pra minha casa. Só que a 11 desaparece e se você perceber, ela tá com a roupinha lá da hamburgueria, né? Então acho que essa foi a hora que ela fugiu lá da hamburgueria, quando aquele carinha lá da hamburgueria morreu e os caras do laboratório estavam vindo atrás dela. Então acho que essa foi a hora que ela fugiu lá da hamburgueria. E aí o Will fica triste, porque tipo, ela desapareceu, e agora? O que eu vou fazer? E se agora, como é que eu vou voltar pra casa? Como vai ser o caminho pra eu voltar pra casa? E aí tipo, ele não sabe o que fazer, então ele volta pra casa dele. E aí ele vai dar uma olhada lá no quarto dele e ele acha embaixo da cama dele o rádio, né? Ele conversa com os amigos, com alguns familiares, sei lá. E aí, no meio disso, o Demogorgon, né? Não, pera. Ele consegue falar com a Joyce, né? A mãe dele. E naquela hora que a Joyce tá lá no telefone lá, e aí o telefone queima, e ela fala, era o Will que tava respirando, e ela ouviu alguma coisa lá, o som, e era o Demogorgon que veio atazanar a vida do Will. Ele entra lá dentro do quarto pra ferrar tudo, né? E aí o telefone lá do outro lado, que esse é um ponto de vista aqui do Will, não da Joyce, que é quando o telefone queima. E aí o Demogorgon, tipo, entra no quarto do Will. O que o Will vai fazer? Aí ele pensa, vixe, agora o que eu vou fazer? Aí ele não consegue comunicação da mãe dele, né? Aí ele
pensa numa estratégia bem rápida, pega a arma que tava em cima da cama dele e tome tiro no Demogorgon. O Demogorgon só se enche de tiro mesmo. Aí ele dá bastante tiro no Demogorgon, o Demogorgon some de novo. E aí ele desaparece, o Demogorgon. Ele some. E aí o Will, ele tenta falar com a mãe dele de novo. E aí ele sobe na casa dele pra ver se ele consegue sinal, né? Pra tentar se comunicar de novo. Mas nada dá certo. E ele entra na casa dele e começa a ouvir uns barulhos, né? Tipo... E aí ele ouve o rádio tocando uma música que ele gosta. E aí ele fica com medo, não sabe o que tá acontecendo. Entra debaixo da cama e... ele se esconde embaixo da cama, porque acha que, alguma coisa vai acontecer. Mas aí ele vê que tá tudo de boa e sai de novo da casa dele pra dar uma olhada na cidade, né? Aí ele vai sair um pouquinho de casa, vai andar por Hawkins, no Mundo Invertido. E ele tem umas lembranças, né, dos amigos dele, né? O que fazer, ele tenta lembrar de algumas coisas do Dungeons and Dragons, o que ele fazia nas jornadas dele com os amigos dele jogando RPG. E aí, beleza, ele tá andando lá e ele começa a ouvir gritos, Nancy, Nancy, Nancy. E aí ele começa a correr pra direção desse chamado. E a gente sabe que cena é essa, quando a Bárbara ela é atacada pelo Demogorgon na piscina, que é lá na casa do Steve. E aí o Will, ele vai atrás e infelizmente ele só encontra o óculos da Bárbara, porque a Bárbara foi pro Vasco, né? Felizmente, pra quem gostava da Bárbara. Eu nunca senti muito apego não, mas acho que poderia ter explorado um pouquinho mais da personagem, não matar ela no segundo episódio da temporada. Pra quem não assistiu a série, desculpa pelo spoiler. E aí o Will, ele volta triste, porque, uma pessoa morreu, né? E ele fica triste, mas pelo menos ele pensa, pelo menos não fui eu que morri, né? Não fui eu. Aí ele volta pra casa e ele entra nesse lugar aí. E naquela cena lá que a Joyce pega uns pisca-pisca e aí o Will consegue se comunicar com ela, ela pergunta sim ou não. Aí ela pergunta se ele tá bem, aí ele fala sim, né? Se ele tá vivo, aí ele responde não sei, mas acho que ele responde sim. E aí tem essas perguntas aí que a Joyce faz e a Joyce pensa, então eu vou tentar melhorar a minha comunicação com meu filho. Então ela faz o abecedário super icônico da série lá nas paredes pra tentar se comunicar com o Will. E aí dá certo, né? Eles começam a se comunicar. Só que o Demogorgon da vida tem que estragar tudo isso, né? E aí, quando o Will vê que o Demogorgon tá chegando, ele escreve run pra Joyce fugir, né? E aí o Demogorgon faz uma abertura na parede. E aí o Will vê que tem uma passagem pra ele voltar pra casa que o Demogorgon fez. E aí ele pensa... Só que aí, nessa hora, o Demogorgon ia atrás da mãe dele, né? Então o Will pensou, não vou deixar ele ir atrás da minha mãe. Aí ele chama a atenção do Demogorgon, tacando um livro nele. E aí você se pergunta, por que o Demogorgon naquela cena não foi atrás da mãe do Will? Porque o Will não quis colocar a mãe dele em risco e atraiu o Demogorgon para outro lugar. Então nisso, o Will sai correndo e vai para um cemitério. E ele se esconde lá no cemitério. Bem esquisito, né? Pra mim ficou um pouco esquisito. E aí ele encontra a casa do Mike. E aí ele vai dar uma olhada lá no porão. Tá tudo a mesma coisa. Pra quem viu a quarta temporada, o Mundo Invertido ficou congelado, né? Em 83. Vai conferir outros canais que vão explicar isso. Eu não sei explicar direito, porque eu não sou, eu não consigo explicar direito pra vocês. Mas aí o Will volta pra casa, né? Ele tenta se comunicar com a mãe dele de novo, só que aí ele não consegue, porque nessa hora a mãe dele não tava lá na casa. Então aí o Will fica muito triste. Aí ele começa a cantar aquela musiquinha dele lá, o Churasteiro Churagão dele lá. Aí começa a cantar lá no radinho, pra ver se alguém consegue se comunicar. Tem umas lembranças dos amigos dele. E aí ele começa a lembrar, não desista, a gente consegue ganhar esse jogo. Então isso dá uma motivação pra ele. E aí ele vê que
Sabe naquela hora que o Demogorgon fez lá um buraco na parede? Que também foi a hora que a Joyce quebrou lá a parede pra falar com o Will. Aí eles conseguem trocar umas palavrinhas por pouco tempo, 2 segundos, né? Aí a Joyce, porque o Demogorgon tinha que vir, como sempre. Ele sempre aparece na hora que a mamãe do Will consegue ver ele, né? É incrível isso, é incrível. Muito sacanagem esse Demogorgon. E aí a Joyce fala, corre, sai daí, se esconde. Aí é uma das cenas mais icônicas, né? Que é a hora que o Will sai correndo, a Joyce consegue ver que ele tá vivo, mas não sabe como chegar até ele. O Will dá uma escondida e depois ele volta pra casa, depois que a poeira abaixou. Só que, infelizmente, aquele pai chato dele, que, nossa, eu tinha raiva dele na série, fechou a passagem pra ele conversar com a mãe dele, e aí o Will, nossa, ficou bravo. Aí ele tanta irritação, quebrou até a cadeira aqui, né? Porque aí o pai dele fechou a passagem e... Eu nunca gostei do pai dele. Eu tô fazendo uma crítica aqui porque eu sempre odiei o pai dele. Cara chato. Aí o Will, vendo que... o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar com minha mãe, cara? Aí ele vai dar uma olhada, vai explorar mais um pouquinho a floresta. E aí lá ele encontra um cara, todo machucado, tudo ferrado no chão, sangrando. Aí, ó, vamos lá, vê se você entende. Esse cara, aí o Will tenta ajudar ele, pergunta o que aconteceu. Aí o Demogorgon atacou ele. E agora vamos lá. Lembra do Hopper, quando ele entrou pela primeira vez lá no laboratório e viu o portal? Depois, as pessoas lá do laboratório apagaram o Hopper, né? Fizeram ele mimir e colocaram ele na casa dele como se nada tivesse acontecido. Só que aí os 2 policiais que trabalham com o Hopper vão na casa dele e falam que 2 caras foram caçar na floresta, mas sumiram e as esposas estão preocupadas com eles. Eu não lembro o nome deles, mas aí um desses caras é esse daqui que tá todo machucado. E então agora voltando pra HQ, o Will não sabe como ajudar ele. E então, do nada, ele ouve gritos falando Jonathan, Jonathan, Jonathan. Que é aquela hora que a Nancy entra lá no mundo invertido, né? Através da árvore, quando o Demogorgon ataca um cervo lá. E aí o Will corre através, vai pra onde ele tá ouvindo, né? Gritos, Jonathan, cadê você? E aí ele vê, ué, o que a irmã do Mike tá fazendo aqui, cara? O que a Nancy tá fazendo aqui? Nada, tipo, a Nancy apareceu lá e o Will ficou, oxi, o que tá acontecendo aqui? E aí aqui dá pra ver, né, a Nancy escondida do Demogorgon, que é aquela cena lá super tensa da primeira temporada. E aí, quando a Nancy tá escondida lá na árvore, o Demogorgon passa atrás dela, o Will fala, vou ajudar ela, né? Ele pega umas pedrinhas, taca assim, né, pra chamar a atenção do Demogorgon, e isso dá uma brecha pra Nancy correr e entrar no portal pra vazar de lá, né? E aí o Jonathan ajuda ela, mas de novo, infelizmente, o Will Byers ficou preso lá, né? De novo. E aí o Will consegue despistar o Demogorgon de novo, e como na série é mencionado que a atmosfera do mundo invertido é um pouco tóxica, né? O Will começa a passar um pouco de mal, começa a tossir assim e desmaia no Castelo Byers. Que tem aquela cena super irada, que é legal, né? Nossa, aquele episódio é bom demais, meu amigo. É bom demais. É quando a 11 vai lá na banheira, né? Se comunica com o Will. E aí o Will vê ela como se fosse aquela pessoa lá que vai ajudar ele a voltar pra casa, aquele guia dele. E aí a 11 fala, aguenta mais um pouco, sua mãe já tá vindo te buscar. Ele fala, rápido, rápido. Mas aí o Will, naquela cantoria dele lá, né, sempre, ele cantando Churasteiro Churagona, o Demogorgon acaba escutando isso e ataca o menino. Aí o Will, ele é atacado pelo Demogorgon e é naquela hora que o Demogorgon meio que sequestra o Will e leva ele lá pra biblioteca. E aí o Will, apagado lá,
Aí ele começa a ver cadáveres, né, falando com ele. Nossa, tipo, é bem esquisito. Me deu um pouco de medo quando eu fui ler. E aí, tipo, Will, agora você pertence aqui ao mundo invertido. E aqui a gente tem a primeira aparição do Devorador de Mentes, né, o Mind Flayer, em inglês. E é muito da hora, porque então não foi na segunda temporada que o Will viu ele pela primeira vez, foi na primeira temporada. Aqui, ó. Essa cena, nossa, olha que arte bonita, cara. Bom, quem fez essa HQ é um cara muito bom, hein? E aí o Will acorda, né, pela mãe dele e o delegado Jim Hopper, que é o Hopper lá. E aí ele é salvo e quem já viu a série sabe o final. Ele acorda no hospital, vê os amigos dele de novo. Só que a Onze não tá mais com eles, né, porque ela foi levada, né, foi pro mundo invertido, mas eu não vou falar pra quem não assistiu a série o que aconteceu com ela. E aí, mas aí a gente acha, beleza, agora tá tudo bem. Só que não, o Will ainda sente e vê o mundo invertido. E isso vai ser explicado lá na segunda temporada. E então, essa é a HQ, Stranger Things, o outro lado. É uma HQ que é muito da hora, ela consegue contar coisas que a gente sempre teve a curiosidade e isso eu achei muito legal. Então é uma HQ muito boa, vale muito a pena. Então, só lembrando, ela é vendida na Amazon. E pra quem gosta de Stranger Things, tem aí a playlist dos meus vídeos falando sobre Stranger Things, Funko Pop, várias coisas. Pra quem gosta, vai lá ver, é muito legal, tá aqui em cima nos cards. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para não perder nenhum vídeo. Então,